O Corinthians não desistindo de Wagner Leonardo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians ainda não desistiu da contratação de Wagner Leonardo. Mesmo depois de o Grêmio recusar a primeira proposta de empréstimo, há um entendimento no Parque São Jorge de que esse negócio pode acontecer. E ele conta com o aval do técnico Fernando Diniz. Wagner Leonardo vê no Corinthians uma grande oportunidade de recuperar seu futebol, que acabou sendo escondido com a transferência do Vitória para o tricolor gaúcho. O tempo pode ajudar o Corinthians, até porque o Wagner Leonardo tem sido reserva no tricolor gaúcho. Nas duas últimas partidas do Brasileiro, ele nem saiu do banco de reservas, assim como também na Sul-Americana, o Corinthians torce para que o Wagner Leonardo não enfrente o Mirassol na Copa do Brasil, para que tenha a oportunidade de defender o Timão na Copa do Brasil em caso de negociação. Corinthians que também não tem pressa para fechar esse acordo, até porque precisa primeiro resolver o Transferban que impediu a contratação de Wesley, o atacante que estava fechado com o Corinthians, acabou recuando nesse acordo para virar reforço do Cruzeiro, diante da falta de perspectiva em relação ao pagamento do Transferban. Para completar sobre Memphis Depay, o atacante holandês é esperado nesta segunda-feira para a realização dos exames médicos, para a assinatura de um novo contrato. Ainda restam alguns detalhes do debate sobre o acordo sugerido, enviado para o Memphis na quarta-feira. O que é verdade é que o Memphis passou todo o mês de julho custando 6 milhões de reais ao Corinthians sem fazer qualquer atividade pelo timão. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o quinto posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o oitavo. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o sexto colocado com 3%. O Grêmio é o sétimo, o Internacional é o nono. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? O Luciano Prudêncio, cheguei agora, tem como você atualizar as notícias do Corinthians? Agradeço e gosto do seu trabalho. Obrigado, Luciano. Vamos começar falando sobre baixas. O Corinthians anunciou que o Labiad vai precisar passar por cirurgia, rompimento do ligamento cruzado anterior, além de uma lesão no menisco, volta a jogar só no ano que vem. Não há menor chance disso acontecer antes. Segundo ponto, o Corinthians deve ter o Rodrigo Garro em 2 ou 3 jogos. O Rodrigo Garro tem um trauma no pé, é natural que fique de fora da próxima partida, tá? Mas pro restante da temporada, ok. A lesão do Yuri Alberto não foi divulgada, a gravidade da lesão muscular. O que contou-se que tem uma lesão muscular, é uma lesão importante, mas se é grau 1, de 7 a 10 dias, grau 2, de 20 a 25, pode chegar até 30 dias. Enfim, a gente não tem essa confirmação, tá? Sobre Memphis Depay, o Memphis é aguardado em São Paulo para a realização dos exames médicos. Entre as partes já há um acerto. O Memphis fica por 2 anos, com vencimentos na casa dos 2 milhões de reais por mês. O Vinícius Pinho. Boa noite, Nicola. Como é que está a situação desses jogadores? Yuri Garro. O Corinthians divulgou hoje um boletim para informar sobre Yuri Garro e Labiad. O caso mais grave é do Labiad. O Labiad sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, aquela lesão mais grave de todas, e ainda teve uma lesão também no menisco, tá? Com isso, o período de recuperação do Labiad
Ele vai ficar fora, ele não joga mais essa temporada, isso já dá para cravar. O Memphis Depay teve uma lesão muscular. O Corinthians não divulgou período de recuperação, então não dá para saber quando é que o Memphis estará, quando é que o Yuri estará à disposição, tá? Rodrigo Garro, aquele cuja lesão é menos grave, ele teve um trauma no pé. No melhor dos cenários, o Rodrigo Garro pode estar à disposição no jogo da volta contra o Inter. Em relação a Labiade e Alberto, são desfalques nas duas partidas contra o Inter. O Yuri vai depender do grau. O Corinthians não divulgou o grau da lesão muscular do Yuri. Se for uma lesão, por exemplo, o grau 2, ele também fica de fora das duas partidas da Libertadores da América, fase de oitavas de final, beleza? O Rabelo WS, o pai do Gilberto, lateral do Palmeiras, emprestado ao Atlético, azedou a maionese do garoto falando que ele é corintiano. Pois é, né? Vocês devem ter visto essa polêmica. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Pois até o Gilberto disse que eles estão sem se falar um tempão. Ele deu uma baita polêmica. O Gilberto é um atleta da base do Palmeiras, que acabou emprestado ao Atlético Paranaense. E o pai do Gilberto deu uma entrevista, foi até a Rádio Craque Neto, né? Ele foi para o Palmeiras logo cedo. E eu sempre pedi uma chance no Corinthians, dá uma chance para o meu filho jogar. A gente é corintiano, é o meu sonho, mas você sabe como é dentro do Corinthians. E aí ele foi para o Palmeiras. Eu torci para o Palmeiras nesses 5 anos que ele ficou lá. Tem gente que fala, como é que você torce para o Palmeiras sendo corintiano? Cara, filho em primeiro lugar. Se ele jogar no Flamengo, que é um time que eu detesto, eu vou torcer para o Flamengo, tá? E aí a repercussão foi muito ruim, e aí o Gilberto precisou divulgar uma nota através da assessoria de imprensa, vindo a público para esclarecer que as recentes declarações feitas pelo pai refletem exclusivamente uma opinião de caráter pessoal e não representam em nenhuma hipótese o pensamento, os sentimentos ou o posicionamento do atleta. Gilberto ressalta que possui uma relação distante com seu pai há muitos anos e que, por esse motivo, declarações feitas por ele não refletem sua visão, seus valores ou suas decisões profissionais e pessoais. Beleza? Enfim. Eu acabei nem falando muito sobre o tema, eu só não pus na tela, né? Podia ter lido, enfim. Eu nem falei sobre o tema aqui, porque eu achei que era uma polêmica vazia, mas, enfim, está registrado, é até legal que o Rabelo tenha me dado essa oportunidade. E o Corinthians, que ainda tem 3 transfer bans contra si, fez proposta para contratar o zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Grêmio. Oferta de empréstimo até o fim da temporada, Wagner Leonardo acabou perdendo espaço lá no Tricolor Gaúcho. Dos últimos 4 jogos, em 3 deles ele nem saiu do banco. Wagner Leonardo, que havia sido comprado do Vitória em 2024 por 1.400.000 euros. O Grêmio topa negociar o Wagner Leonardo, mas apenas em definitivo. A ideia é recuperar o dinheiro investido para que seja pago o Vitória. O Vitória ainda não recebeu e está cobrando de forma forte essa inadimplência do Tricolor Gaúcho. A oferta de empréstimo do Corinthians já foi recusada. O Timão pode estudar a possibilidade de uma nova oferta, mas dinheiro é um enorme problema. Tanto que o Corinthians ainda não conseguiu inscrever o Wesley por conta dos 3 transfer bans e corre enorme risco de perder o jogador para o Cruzeiro. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay ainda não assinou o contrato. A revelação foi feita pelo diretor jurídico do clube, o Pedro Soares, que admitiu que o staff do jogador pediu alguns ajustes na minuta do contrato enviada na última quarta-feira. O Corinthians assegura que só vai assinar o contrato depois que o Memphis Depay passar por exames médicos. A expectativa é de que o holandês apareça em São Paulo na segunda-feira. Só queria fazer um registro importante. O contrato do Memphis acabou na última sexta-feira e ele passou todo o mês de julho, cujo custo foi de 6 milhões de reais para o Corinthians, de férias, descansando, como se não tivesse nenhum compromisso com o Corinthians. O que você pensa sobre essa história? Vale a pena renovar com o Memphis? O custo vai cair de 6 para 2 milhões de reais mensais. Há preocupação com os exames médicos. Estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso. Péssima notícia para o Corinthians. O Timão não perdeu 2, mas sim 3 atletas super importantes para as disputas contra o Internacional, na Copa do Brasil e até eventualmente para Libertadores da América. Labiade teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de lesão no menisco, necessidade de intervenção cirúrgica e dá para cravar que o Labiade não joga mais nessa temporada. Caso do Yuri Alberto, lesão muscular na parte posterior da coxa. O Corinthians não divulgou a gravidade, mas ainda que seja um grau 1 a mais leve, ele vai precisar de pelo menos uma semana fora, o que o deixa indisponível para as 2 partidas contra o Internacional.
pouco provável que o Yuri esteja à disposição para os confrontos contra o Rosário Central na Libertadores da América, que acontecem na sequência. Já o Rodrigo Garro, que ninguém imaginava que estivesse machucado, sofreu um trauma no pé direito, lesão menos grave e de recuperação mais rápida. A expectativa é de que o Garro esteja à disposição no melhor dos cenários para a partida de volta contra o Internacional na semana que vem. Se não for possível, o Garro se junta ao restante do elenco para o restante da temporada. Notícias ruins no momento super importante do Corinthians. Com detalhe, Fernando Diniz havia poupado seus atletas na partida contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira, exatamente por conta dessa sequência extremamente importante. Até porque se sabe que no Campeonato Brasileiro o Corinthians vai ter muita dificuldade de brigar na parte de cima. Só para fechar de vez o noticiário corintiano, registrar que a CBF já liberou o Corinthians para inscrever Memphis Depay mesmo após o fim do contrato. Não houve acordo até agora, não houve assinatura do vínculo para a renovação do contrato, e a preocupação é de que o Timão só pudesse inscrever o Memphis após o pagamento do transfer ban. Houve a permissão da CBF e assim que Corinthians e Memphis se acertarem, ele vai estar registrado à disposição do Timão. A saideira sobre o Corinthians, Léo Maná, lateral direito, 22 anos de idade, acaba de voltar ao Corinthians após empréstimo no Criciúma. O que você pensa sobre todo esse pacotão de notícias do Corinthians? Os três machucados, Memphis Depay e Léo Maná. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar também o seu palpite no comentário do jogo que vai acontecer amanhã, Corinthians versus Internacional, partida aí da Copa do Brasil. Deixa aí, não esqueça aí, beleza? Dá uma olhadinha também no nosso YouTube Shop, lá tem diversos produtos do Timão, do Corinthians, blusas, camisas, enfim, diversas coisas, e vai ajudar bastante o nosso canal. Se puder dar essa moral, a gente vai agradecer imensamente. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.